O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós estamos celebrando hoje essa quarta-feira de cinzas, não é? Após esse período de carnaval, não é? Muito mais ainda temos que pedir perdão a Deus, às vezes até por tantas ofensas que se faz a Ele neste período, não é? Tantos pecados, bebedeiras, drogas, orgias e tudo mais, não é? Tem tempo de pedir perdão sempre, e muito mais, né? Quando se passa por momentos ainda mais propícios ao pecado. Hoje nós iniciamos esse tempo da quaresma, tempo de retiro espiritual. 40 dias a gente diz, né? Claro que não são 40 dias exatos, né? Vai dar por volta de 46 dias, mas é um tempo de preparo, é um tempo de entrega a Deus, de entregar o coração ao Senhor, um coração que procura ser mudado, transformado a cada dia, num coração melhor, um coração mais cheio de amor, mais cheio de bondade, um coração que saiba amar mais. Como diz São Paulo, a quaresma é esse tempo favorável que já chegou, né? O tempo favorável é agora, é enquanto estamos vivos, né? Enquanto nós ainda estamos nesse mundo, estamos procurando cada dia nos converter, cada dia nos aproximar um pouco mais assim do coração de Jesus, o coração sagrado, mas também imaculado, né? Nós vemos que o coração de Maria é imaculado e o de Jesus é sagrado coração, né? Mas não tem problema, o de Jesus também é imaculado, porque no coração dele não tem espaço para raiva, para o ódio, né? Para o espírito de vingança, para o desprezo, para a arrogância, né? No coração de Jesus tem mansidão, acolhimento, amor, né? Vontade de perdoar sempre, e é por isso que nós queremos, durante toda a nossa vida cristã, fazer com que o nosso coração seja um pouquinho mais semelhante ao dele, sim ou não? Vamos dizer, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração
semelhante ao vosso. E devemos começar a quaresma com este espírito, né? De alguém que quer transformar este coração para que fique sempre mais parecido com o coração de Jesus. E agora é o tempo favorável. 40 é sempre um número simbólico, né? Um número que aparece muitas vezes na Bíblia. A gente sabe que ficou 40 dias e 40 noites Moisés lá no Monte Sinai, né? E se preparando para quê? Para receber os 10 mandamentos de Deus, para receber a lei do Senhor. Depois também a gente ouve falar que Elias ficou 40 dias no deserto até chegar a Sarepta e depois descansar, né? E fugindo do rei Acabe. A gente sabe que também os próprios judeus, os hebreus, ficaram errantes pelo deserto 40 anos, né? Assim conta a história. Mesmo que não sejam exatamente esses números, né? A gente sabe que o número 40 é o número de preparação, é o número de retiro, como foi a preparação de Jesus. Jesus também não ficou 40 dias no deserto e lá foi tentado, né? Sempre na primeira semana, no primeiro domingo da quaresma, sempre vai aparecer o evangelho falando das tentações de Cristo lá no deserto. Então domingo que vem nós vamos ouvir isso, né? Nós vamos ter a oportunidade de observar como que Jesus reage diante das tentações, como é que ele combate, né? E o que ele usa para combater o inimigo, que está o tempo inteiro, né, ali atormentando, perto das pessoas, querendo tentá-las, querendo conduzi-las para longe de Deus, né? Quanto mais longe, melhor. Por quê? Porque daí ele pode fazer o que quiser, né? Hoje, começando essa quaresma, nós vimos a primeira leitura, é o profeta Joel, né? E Joel está preocupado sim, né, com aquilo que Deus está observando, com aquilo que o profeta mesmo observa também do povo, cada dia mais distante, caindo no pecado, mas também um povo que sabe se arrepender. Por isso que ele diz assim: agora diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Esse apelo, né, do profeta não é só para o povo hebreu naquele dia, naquele momento, naquela hora, mas é para todos os filhos de Deus, voltar para Ele, porque a gente muitas vezes se perde do caminho de Deus, né? A gente vai vivendo um dia depois do outro, e tem dia que a gente fala assim: mas olha, eu pedi isso para Deus, pedi aquilo, pedi isso, Deus não tem me dado, né? Então eu vou abandonar Deus, deixar Deus para lá. Tem gente que não só pensa como faz, né? E hoje é o dia de voltar para Deus, é o dia de olhar de novo para o Senhor, que está constantemente chamando e está de braços abertos, né? Deus, pelo contrário, mesmo que nós sejamos infiéis, a gente possa ir atrás de outras coisas no mundo e prescindir de Deus, Ele continua sendo fiel e continua de braços abertos e dizendo: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai o coração e não as vestes. Voltai ao Senhor vosso Deus, Ele é benigno e compassivo. Olha as características de Deus, né? Como Deus é, Ele é benigno, Ele é bom, Ele sabe, né, agir com bondade em toda circunstância. Por mais que nós tenhamos sido ingratos, mas tenhamos sido revoltados contra Deus, né? Ele está sempre ali à espera que o filho retorne para casa. E Ele diz assim: Ele é compassivo, cheio de compaixão, mas também Ele é paciente e cheio de misericórdia. Nos falta tanta paciência ultimamente, né? Aliás, todo mundo fez jejum hoje, né? Todo mundo fez jejum, é dia de fazer jejum e de abstinência de carne, diz a igreja, né? Então quem a partir dos 14 anos está lá no direito canônico, né? Não se come carne, né? Na quarta-feira de cinzas e também na sexta-feira santa. E além disso, né, a gente faz um jejum, pode ser de algumas horas, não precisa ser o dia inteiro, né, sem comer, mas se já tirar pelo menos uma das refeições, já fez um bom jejum, ficou algumas horas ou de manhã, tirando o café da manhã, ou tirando o almoço, ou tirando o jantar, né, alguma coisa a gente tira. Aí outra pessoa falou assim para mim: ô padre, mas olha, eu fiz um jejum, porque eu acabei dormindo, né, acordei quase na hora do almoço. Eu falei: não, então não fez jejum de manhã, né, estava dormindo, né? Não fez oração nenhuma, não fez a entrega do jejum, não teve sacrifício
sacrifício nenhum, né? Estava dormindo. Por quê? Porque só ia trabalhar depois do meio-dia. Eu disse, não, né? Então você vai ter que ficar sem o almoço, ou sem o jantar, né? E lá no fim da noite você vai tomar um lanchinho, né? Fazer uma ceia, né? Mas é importante, né? Porque Deus está falando desde o Antigo Testamento da importância do jejum. E quando a gente faz um jejum, por exemplo, agora Jesus assim, né? O profeta diz que Deus é paciente. Quantas pessoas são impacientes nesse mundo, né? Tem paciência com ninguém, com nada. A gente fica sempre tudo para ontem, tudo para já, uma ansiedade muito grande, né? E aí a palavra de Deus está dizendo que Deus é paciente, sempre na perspectiva de que também Ele nos chame ao coração semelhante ao dele, ou seja, seremos também pacientes. E quando nós fazemos jejum, que nós passamos aquelas horas ali tentando controlar o instinto de sobrevivência, né? O instinto de sobrevivência, não vou comer, né? E a comida está ali, bem pertinho, mas você fala, não, eu vou me controlar, porque assim como eu controlo esse instinto de sobrevivência, eu vou controlar também outros instintos, da raiva, o instinto da agressividade, da falta de paciência. Então nós temos que pedir alguma coisa a Deus naquele período em que estamos fazendo jejum, ao mesmo tempo pensando na caridade. O que eu vou fazer com aquele valor que eu não consumi na hora do almoço, ou na hora do café da manhã, do jantar? Fazer caridade, né? Sem precisar contar a ninguém, como disse o Evangelho. Olha, quem sabe se Ele volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus, né? Então volte-se para Deus, e quem sabe, diz o autor aqui, né? Ele também se volta, mas não é quem sabe, nós temos sempre a certeza de que Ele se volta sim para nós, e está pronto a perdoar um coração verdadeiramente arrependido, mas que promete não pecar mais. Porque não adianta a gente falar assim, olha, eu estou arrependido, eu pequei, agora eu errei, vou voltar, vou corrigir, mas aí daqui a pouco está fazendo a mesma coisa, né? O Senhor sempre está falando para que a gente possa se arrepender e não voltar a fazer aquilo lá de novo, né? E aí nós vemos Paulo falando do tempo favorável que a igreja aplica para esse tempo de quaresma. Preparação para quê mesmo, hein? A gente está falando de preparação, né? Para que nós estamos nos preparando? Para o centro do calendário litúrgico da igreja, que é a Páscoa. A Páscoa foi a primeira data fixada pela igreja, e a Páscoa era celebrada todo domingo era Páscoa no começo do cristianismo, né? E claro, até hoje a gente celebra a ressurreição do Senhor, mas no domingo de Páscoa, quando a igreja resolveu fazer um dia, né? Ela começou a fazer lá um tríduo, né? Vamos fazer então quinta-feira santa, sexta, sábado de aleluia, né? E o dia de Páscoa. Depois a igreja sentiu necessidade de esticar um pouco mais esse tempo e fazer os 40 dias de quaresma, penitência, jejum, oração e reconciliação. Reconciliação com Deus e reconciliação também com o próximo, né? E aí o Evangelho de hoje mostra Jesus falando aos seus discípulos, né? E para que eles fiquem atentos para serem diferentes dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei, como ele já tinha dito antes, né? Que a justiça dos discípulos deve ser maior que a justiça dos fariseus. E aí hoje ele está falando sobre as práticas que a igreja pede que se faça na quaresma. São 3, né? Quem prestou atenção no Evangelho viu, né? Quais são? Né? Ele fala de oração, fala de jejum e fala de esmola, que seria a caridade. Então ele diz, olha, ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por eles. Ou seja, muitas pessoas vão lá e fazem uma caridade, né? Por isso ele diz assim, quando der esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a sua direita. Ou seja, não precisa sair por aí contando para todo mundo. Ele até diz, né? Não precisa tocar trombeta diante de vós, né? Enquanto está aí, vou fazer uma caridade, conta para todo mundo. Ele diz assim, não, porque assim já vai ter recebido a sua recompensa, ou seja, o elogio dos outros, né? Já vai receber a recompensa. Ele diz não, então quando for fazer caridade, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, e assim o teu pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Do contrário, o pai não dará, ele ainda reforça, né? Ele teima em dizer e reforça, não terá recompensa divina. Por quê? Porque preferiu já a recompensa humana. Depois ele ainda fala da segunda prática, né? E quando
E quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé em praças, nas esquinas das praças, né? Que gostam de rezar em pé nas sinagogas. Não, quando rezar, entra no teu quarto, fecha a porta e reza, e o teu pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Ele está fazendo uma crítica, né, evidente aos fariseus que tinham esse hábito de rezar ali nas praças. Se era para aparecer para os outros, ninguém sabe, né? É o que Jesus observa, mas dentro do coração individual de cada um, né, vai saber lá o que estava se passando, se a necessidade dele era de mostrar que ele era santinho e estava rezando demais, né? Ou se realmente ele estava rezando e de repente até estimulando alguém a rezar também, não é assim? Quando a gente está rezando o terço, se você está com vontade de rezar o terço em algum lugar, está esperando lá numa sala de espera de um consultório, você está rezando, mas não é só para que os outros que estão ali esperando também vejam, mas é porque você quer rezar, sim ou não, Mas Jesus percebia que naqueles fariseus não era muito assim, era realmente algo ostensivo, era uma preocupação do que o outro vai pensar de mim. O outro tem que pensar que eu sou santo, que eu sou perfeito, e ficava com aquela imagem social, e dentro dele, do coração e da casa, às vezes não ocorria dessa maneira. Aí quando a gente ouve Jesus falando assim, entra no teu quarto, fecha a porta, reze ao teu pai que está escondido, a gente pensa assim, bom, então não precisa ir para a igreja, porque daí a gente vai rezar no quarto escondido. Já me falaram isso, É bem diferente. A gente não pode ler um trechinho do evangelho e já achar que aquilo é toda a verdade, porque a verdade tem que se complementar com todos os outros trechos do evangelho, com tudo aquilo que Jesus ensinou. Não é para selecionar um pedacinho só, Aí eu não quero ir na igreja, não vou não, porque Jesus falou que tem que entrar no quarto e fechar a porta, para não rezar em público. Ora, ele não falou nada disso, que não precisava rezar na igreja. Tanto que ele diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estaria ali no meio deles, não é assim? Então, Jesus também deseja a comunidade, tanto que ele rezava na montanha sozinho, às vezes ele fazia um retiro sozinho ali, e a maior parte do tempo ele estava cercado de uma multidão, e quando não estava com a multidão, ele estava com os discípulos. O evangelho conta Jesus voltando para casa e os discípulos questionando o que é que ele tinha dito, que queria dizer com aquela parábola que ele contou para todo mundo. Então, os dois momentos são importantes, rezar em casa, mas rezar na igreja, porque é o momento de unir o nosso louvor a Deus, e de dizer o quanto nós o amamos. Depois a terceira prática, ele diz ainda aqui sobre o jejum. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas, que desfiguram o rosto, só para serem vistos pelos homens. Olha como eles estão jejuando, Tem gente que jejua, vai contar para os outros, alguém chama, vem comer, não vou não, que agora foi em jejum. Jejum, estão fazendo jejum e conta, ou então depois que passou, nossa, chega assim para o amigo, para o vizinho, para o parente, para a mulher, para o marido, nossa, você não sabe o que eu passei hoje, foi um inferno, fiz jejum, mas sofri tanto, a minha cara, estou acabado, pronto, já recebeu o prêmio. Foi o elogio dos homens, os outros já olharam e falaram, nossa, como ele é uma pessoa de fé, uma pessoa que se entrega, esse momento, pronto, acabou, não tem mais recompensa de Deus, já teve recompensa dos homens, não valeu nada o jejum. E ele diz assim, então, você não, tu porém, quando jejuardes, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que você está jejuando. Não vejam, porque somente o teu pai que está escondido pode ver, e ele te dará a recompensa. O Jesus, ele está fazendo um paralelo entre aquilo que é hipocrisia e aquilo que é real, verdadeiro, no orar, no jejuar e no dar esmola, que é fazer a caridade. Se nós estamos fazendo realmente para o nosso bem, para o bem do outro, ou estamos simplesmente querendo ostentar, como diz hoje em dia, ostentar, mostrar, e a preocupação do ser humano hoje é tão grande, com o que o outro pensa, o que o outro vai dizer de mim. As pessoas parecem que estão perdidas nisso ainda. Chega, nós temos que ficar preocupados se vamos ser aplaudidos pelo outro ou não.
se vamos ser aprovados nas nossas atitudes, ações, nós temos que ser aprovados segundo o Evangelho por Deus, né? Que vê o que está escondido. É Ele que tem que nos aprovar, dizer, né? E por isso nós temos que ter boas intenções. Sabe por quê? Porque por mais que alguém possa fazer, nunca vai agradar todo mundo. Além do mais, todo mundo tem fraquezas e pecados, e nessas fraquezas e pecados é que as pessoas vão se apegar. Você pode fazer o bem, caridade, bondade, falar, pode fazer muitas coisas, mas no dia que faz um pecadinho, no dia que desliza, que cai, que erra, é tanta gente para jogar pedra, né? É tanta gente. Olha, você viu tal pessoa, meu Deus, como era santa, né? E olha lá o que está fazendo, fiquei sabendo isso, né? Não conta para ninguém não, tá bom, vou contar para ninguém, só para a próxima que encontrar daqui a pouco, né? Aí encontra a próxima, não conta para ninguém, mas vou te contar uma coisa, você não fala para ninguém, pelo amor de Deus, não fala meu nome não, né? Então não fala, né? Não fala nada. Quando a gente vai pedir segredo é porque coisa boa não é, né? Então é melhor não falar nada. Mas aí, essa preocupação o tempo inteiro, né? Do que o outro vai pensar, do que o outro vai dizer, a gente não vive, né? Não vive, não tem mais autenticidade no viver. Jesus está propondo aqui autenticidade, né? Unicidade da personalidade. Eu sou essa pessoa aqui, ali, em qualquer lugar, né? Com todas as minhas características, sejam boas ou ruins, né? Você tem, as tem. Então é preciso que a gente possa aceitar, né, quem nós somos, do jeito que somos, para quem sabe alguma parte daqueles que nos rodeiam também gostem de nós assim como nós gostamos. Hoje é o tempo da quaresma, tempo de reflexão, quarta-feira de cinzas, é o início. Nós vamos começar, durante esses 40 dias, vamos caminhar procurando nos entender melhor, entender o outro, entender a Deus e entender a nossa relação com Deus e com o outro, e até conosco mesmo. Vamos rezar muito, vamos orar muito, vamos suplicar a Deus, o Espírito Santo, para que tenhamos dom de sabedoria, discernimento, para conhecer melhor a Ele, né, e a verdade que liberta, e vamos caminhando na quaresma, fazendo jejum e penitência. Vamos ter, durante o tempo da quaresma, os 40 dias, nós vamos ter confissões nas paróquias, né, em todas as paróquias, aqui também no santuário, né? E todos os padres se reúnem cada dia numa paróquia para atender todo mundo, para que ninguém passe a quaresma sem aquele momento de pedir perdão e receber a absolvição do Senhor. Ele está sempre ansioso para que se volte para Ele, para que Ele possa perdoar. Mas veja como Deus é, né? Deus, Ele não sai por aí dando perdão, tem que ir lá pedir. Olha que interessante, né? Tem gente que fala assim, eu não vou pedir perdão para ninguém não, se quiser ela perdoa. Como é que vai perdoar se você não pediu, né? Se o outro precisa pedir, imagine se para pedir para Deus, precisamos mais ainda pedir a Ele o perdão dos nossos pecados. Esse é o tempo favorável, como diz São Paulo. Vamos nos converter, voltar para Deus, vamos receber as cinzas daqui a pouco, né? Logo depois do Evangelho, nós vamos dar as cinzas dizendo o quê? Lembra-te, ó homem, que do pó viestes, e ao pó hás de tornar, ou retornarás, né? E essa frase que tem 2000 anos na igreja repetida o tempo inteiro na quaresma, né? É para justamente lembrar que o nosso tempo é breve, mas esse é o tempo favorável, o tempo da vida, tempo de esquecer que só existem coisas materiais e objetivos materiais. Devemos ter também o objetivo espiritual, que é a salvação eterna. Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.